Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Vestibulares. Várias agências de notícia estão comentando sobre a presidente da Câmara dos Estados Unidos de ter aterrissado em Taiwan. Isso está fazendo com que tenha ali uma certa instabilidade no sentido de discurso. Então vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo. No caso, quando a gente começa a visualizar essa condição, a Rússia já fez um pronunciamento do qual isso não passa de uma provocação. Então, quando a gente começa a falar sobre guerra entre Rússia e Ucrânia, e vendo agora o fato de uma presidente da Câmara dos Estados Unidos estar em território de Taiwan, criando aí toda uma instabilidade. E sempre começa a vir a pergunta, né? Nossa, mas o que acontece, Saulo? Por que será que chegar até essa ilha, localizada numa proximidade com a China, tem ali apenas 130 quilômetros de distância, né? Pensando ali na menor distância entre a ilha e a China, assim chamada continental, o que será que está acontecendo de fato? Então, vamos entender um pouco o que está havendo. Olha só. Taiwan, tensão entre Estados Unidos e China. Então, primeiro passo, pessoal, é falar o quê? Um breve histórico de Taiwan para a gente poder entender o que fez com que chegasse nesse ponto de instabilidade. Quando a gente fala sobre Taiwan, também é chamada de Formosa, conforme eu comentei com vocês, essa ilha localizada a sudeste da China, 130 quilômetros aproximadamente de distância, ela na verdade teve inicialmente o seu domínio territorial pela China continental já no século XVII, na dinastia Qin. E depois ela acabou sendo dominada por quem? Pelo Japão. Isso no final do século XIX, 1895, quando a China perdeu a assim chamada Primeira Guerra Sino-Japonesa. Com a Segunda Guerra Mundial, o Japão, sendo do lado do eixo, acabou perdendo a Segunda Guerra Mundial, então a China conseguiu conquistar novamente essa área territorial. Assim, quando a gente observa já em meados do século XX, no contexto que é da Revolução Chinesa, também chamada de Revolução Cultural, lá por volta de 1949, fez com que tivesse uma guerra, uma espécie de guerra civil, vamos falar assim, um conflito envolvendo tanto o Mao Tse-tung bem como o Chiang Kai-shek. No caso, quem que conseguiu ascender ao poder ali, pensando na China continental? O Mao Tse-tung. Então fez com que o Chiang Kai-shek fosse o quê? Fugisse para a ilha de Taiwan, assim chamada de Formosa. No caso, desde a época, o Chiang Kai-shek já tinha fundado ali um partido chamado Kuomintang, que ele é famoso até hoje quando a gente analisa Taiwan, só que realmente acabou ficando isolado. Isso fez com que ele instituísse ali a política da qual ele acreditava que seria melhor quando comparado com o comunismo de Mao Tse-tung. Então ele acabou fazendo com que tivesse o quê? Uma democracia nessa região. Ah, Saulo, quer dizer então que seria equivalente quando a gente olha, por exemplo, para a Coreia do Sul, não, desculpa, para Hong Kong, iria nesse mesmo sentido. Quando a gente olha Hong Kong, também é uma região administrativa especial, tem a democracia própria, assim como Taiwan, e no caso da China continental, não, é o que? Unipartidário, só falando ali do chamado Partido Comunista. Então, esse é o breve histórico que nós temos. Nesse sentido, faz com que alguns países, dos 193 países que são membros da ONU, 14 deles consideram que Taiwan tem ali o quê? Uma soberania, nesse sentido que é de Estado. Só que quando a gente começa a olhar para Taiwan, em nenhum momento Taiwan levantou o braço e disse, né, nossa, somos soberanos, não temos qualquer ligação com a China. Só que a China faz de tudo para fazer com que ela fique mais próxima da China continental do que em relação às outras potências, principalmente Estados Unidos. Até porque eu vou demonstrar para vocês a questão da localização de Taiwan. Vocês vão ver o quanto diversos aliados dos Estados Unidos estão muito próximos à China, o que faz com que incomode bastante. É diferente, por exemplo, se tivesse algum protetorado chinês na América Central, por exemplo, algo que não acontece. Então a gente já começa a ver essa condição geopolítica, militar, estratégica, considerando aí essa área. Olha só. Então, conforme eu comentei com vocês, olha, observando aqui a localização de Taiwan, Formosa também chamada, a gente observa o Japão, aliado dos Estados Unidos, a Coreia do Sul também, assim como a gente fala em relação ao quê? Às Filipinas. Então a gente olha para essa parte aqui, que é a faixa oeste do Círculo de Fogo do Pacífico, realmente são várias nações que possuem esse vínculo com os Estados Unidos. Então, tendo aí um vínculo maior ainda, falando em relação a Taiwan, já incomoda na realidade, então isso iria acabar incomodando ainda mais. Olha só. Então, dia 2 de agosto de 2022, Nancy Pelosi. Quem é Nancy Pelosi, Saulo? Presidente da Câmara dos Estados Unidos, ou seja, a terceira mais importante no poder. É o presidente, vice-presidente, depois o presidente da Câmara. E o que acontece? Ela chega em Taiwan justamente aí nessa data.
E isso foi o suficiente para criar esses ruídos que eu estou comentando com vocês. A Rússia já se manifestou dizendo que isso realmente foi um sentido de provocação, e fez com que esse fato ter chegado lá, a condição das relações internacionais chinesas começasse a se mobilizar, bem como até a questão da defesa, o Ministério da Defesa chinês também, e isso fez com que automaticamente o Ministério da Defesa de Taiwan também começasse ali a ver ali algum tipo de estratégia. Mas a questão é, por que será que a presidente da Câmara está fazendo essa visita até Taiwan? Na verdade, quando a gente olha, né, pensando no calendário dela, realmente ela está ali em diferentes países, considerando o Sudeste Asiático, depois a programação é para ir para o Extremo Oriente, como é o caso do Japão, a Coreia do Sul, e decidiu o quê? Dar aquela passada ali em Taiwan. E curiosamente, até o próprio Biden fez um pronunciamento dizendo que não via ali necessidade de chegar até Taiwan, só que ela decidiu fazê-lo. Tanto é que chegou ao ponto daquele site que você pode monitorar o trânsito aéreo, o chamado Flight Radar, ele chegou, pessoal, a entrar em pane. Nossa, você está brincando, só? Não, de tantas pessoas que estavam acessando, tentando ver qual que seria a rota da presidente da Câmara. Mas vamos lá entender um pouco. Qual que foi a motivação dela? Na verdade, desde o início da década de 1990, a presidente, ela começa a fazer, na época não era presidente da Câmara ainda, ela começava várias investidas em relação ao que é uma luta contra o governo chinês na realidade, principalmente no que tange o quê? Os direitos humanos. Então, quando a gente observa, por exemplo, o massacre dos estudantes na Praça da Praça Celestial, ela fez várias críticas em relação a isso. E aconteceu em 89, em 1991 ela estava lá fazendo várias críticas. Quando chegou o ano de 1993, ela começou também a ir contra fazer com que a China conseguisse ganhar o direito de ser sede dos Jogos Olímpicos de 2008, mas não aconteceu, até porque ela acabou ocorrendo. Quando a gente observa ainda em relação às diversas cartas que ela chegou a escrever para o ex-presidente da China, o Hu Jintao, para fazer com que tirasse alguns ali políticos presos que estavam aqui na China continental, inclusive algumas cartas ele até simplesmente recusou a chegar a ler. Ela também tentou ao máximo fazer com que não acontecesse os Jogos Olímpicos de Inverno na China, enfim. Então a gente já começa a observar que tem todo um histórico por trás, quando a gente fala o que da Nancy Pelosi, pensando aí em relação que a essa raiva, vamos colocar dessa forma, esse inconformismo, pelo menos, no que diz respeito à política chinesa e essa condição aí de direitos humanos que eu estou comentando com vocês, o quanto ela luta para. Olha só, resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. O que o Ministério disse? Isso daí seria equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, pessoal. Disse o seguinte, disse que essa chegada dela foi suficiente para fazer com que ela deixasse uma instabilidade, da qual eles pregam, assim chamada China Única. Essa China Única seria o fato de Taiwan estar fazendo parte da China continental, assim como Hong Kong fazendo parte da China continental. Então, quando a gente observa a chegada de alguém tão importante do escalão do Poder Executivo dos Estados Unidos nessa localidade, isso aí foi suficiente para gerar o que? Essa instabilidade que eu estou comentando com vocês. Alguns aí chegam a apontar, né? Nossa, né? A gente já tem Ucrânia e Rússia. Chegar num ponto desses ainda vai começar a fazer com que fique mais complicada a situação até o ponto de a Rússia já ter declarado que realmente isso acabou sendo uma provocação. Então, realmente o Ministério vê isso como uma infração. E a resposta do Ministério da Defesa da China. O que eles comentaram? Não, disseram o seguinte, tudo bem, né, você está visitando, então a gente vai começar a fazer um treinamento. Tanto é que eles anunciaram que a partir do dia 4 até o dia 7 de agosto de 2022 vão fazer um treinamento ali muito próximo, quando a gente já visualiza essa área. Considerando aqui o mapa, conforme eu falei para vocês, o que é apenas 130 quilômetros de água. É o chamado ali Estreito de Taiwan, que separa a Formosa da China continental. Então, fazendo um treinamento nessa área militar, isso acaba sendo bastante preocupante, porque não vai ser só um treinamento pensando nas águas, esse é o que é um treinamento aéreo também, e inicialmente já pensaram nisso, já foi confirmado na realidade, então isso começa a gerar aqui várias instabilidades, basicamente está querendo o quê? Responder para ela, olha, você veio aqui, a gente está enxergando que isso é uma provocação, então se você quer provocação, a gente vai provocar também. Tudo bem que vocês têm ali, é considerado no exército mais poderoso do mundo, mas não significa que a gente vai ficar aqui parado, então a gente vai começar a mobilizar também as nossas tropas, é o que dá a entender. E resposta ao Ministério da Defesa de Taiwan. Já ficou todo preocupado com toda essa condição
em relação à movimentação da China continental. E essa preocupação é mais do que importante, haja vista que, quando a gente começa a comparar o poder de fogo, simplesmente não tem comparação, pessoal. Taiwan tem ali uma condição? Tem, mas chega perto da China? De jeito nenhum. Então, quando a gente começa a observar essas condições, essas tensões, pelo simples fato, pelo simples, entre aspas, fato de uma presidente da Câmara dos Estados Unidos ter chegado a Taiwan, realmente isso é o suficiente para fazer com que crie essas instabilidades que eu estou comentando com vocês. Então, foi esse o nosso webinário, pessoal, que comentei um pouquinho aí sobre essa instabilidade entre Estados Unidos e China, considerando aí Taiwan. Coloquei aqui para vocês mais uma vez nas nossas redes sociais e vamos aí aguardar os próximos episódios. Até mais!